A verdade sobre Jesus Cristo. Você conhece a verdade sobre Jesus Cristo? Jesus existiu mesmo? Quais dos escritores da primeira metade do primeiro século conheceram ou ouviram falar dele? Ao abrir a primeira janela do meu computador em 22 de março de 2024, encontrei essa matéria composta de 29 quadros com a pergunta: você conhece a verdade sobre Jesus Cristo? No terceiro quadro já li a afirmação de que Flávio Josefo fez menção a Jesus 2 vezes. Isso foi suficiente para eu decidir não perder tempo com a matéria. Nenhum dos vários escritores dos dias de Jesus o conheceu ou disse ter ouvido falar dele, mas os cristãos apresentam Josefo, que nasceu bem depois da alegada data da crucifixão de Jesus, como testemunho sobre Jesus. Todavia, a referência é extremamente incongruente, o que leva os estudiosos a concluírem que o parágrafo é uma inserção feita séculos depois dessa época. Flávio Josefo, 37 a 103 da era cristã, era um fariseu que nasceu em Jerusalém, vivia em Roma e escreveu História dos Judeus, ano 79, e Antiguidade dos Judeus, ano 93. Apologistas cristãos, defensores da fé, consideram o testemunho de Josefo sobre Jesus a única evidência garantida da historicidade de Jesus. O testemunho citado se encontra em Antiguidade dos Judeus. Ao contrário dos apologistas, entretanto, muitos estudiosos, inclusive os autores da Enciclopédia Britânica, consideram o trecho uma inserção posterior feita por copistas cristãos. Ele diz que, naquele tempo, nasceu Jesus, homem sábio, se é que se pode chamar homem, realizando coisas admiráveis e ensinando a todos os que quisessem inspirar-se na verdade. Não foi só seguido por muitos hebreus, como por alguns gregos, era o Cristo. Sendo acusado por nossos chefes do nosso país ante Pilato, este o fez sacrificar. Seus seguidores não o abandonaram nem mesmo após sua morte. Vivo e ressuscitado, reapareceu ao terceiro dia após sua morte, como haviam predito os santos profetas, quando realiza outras 1000 coisas milagrosas. A sociedade cristã que ainda hoje subsiste tomou dele o nome que usa. Por que esse trecho é considerado uma inserção posterior? Josefo era um fariseu. Só um cristão diria que Jesus era o Cristo. Josefo teria tido que renunciar às suas crenças para dizer isto, e Josefo morreu ainda um fariseu. Josefo costumava escrever capítulos e mais capítulos sobre gente insignificante e eventos obscuros. Como é possível que ele tenha despachado Jesus, uma pessoa tão importante, com apenas algumas frases? Os parágrafos antes e depois deste trecho descrevem como os romanos reprimiram violentamente as sucessivas rebeliões judaicas. O parágrafo anterior começa com: por aquela época mais uma triste calamidade desorientou os judeus. Será que a triste calamidade se refere à vinda do realizador de 1000 coisas milagrosas, ou aos romanos matando os judeus? Esta suposta referência a Jesus não tem nada a ver com o parágrafo anterior. Parece mais uma inclusão posterior fora do contexto. Finalmente, o que é ainda mais convincente, se Josefo realmente tivesse feito essa referência a Jesus, os pais da igreja, pelos 200 anos seguintes, certamente o teriam usado para se defender das acusações de que Jesus seria apenas mais um mito. Contudo, Justino, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria e Orígenes nunca citam este trecho.
Sabemos que Orígenes leu Joséfos porque ele deixou textos criticando Joséfos por este atribuir a destruição de Jerusalém à morte de Tiago. Aliás, Orígenes declara expressamente que Joséfos, que falava de João Batista, nunca reconheceu Jesus como Messias. Contra Celso 1,47. Não somente a referência de Joséfos a Jesus parece fraudulenta, como outras menções a fatos históricos em seus livros contradizem e omitem histórias do Novo Testamento. A Bíblia diz que João Batista foi morto por volta de 30 depois de Cristo, no início da vida pública de Jesus. Joséfos, contudo, diz que Herodes matou João durante sua guerra contra o rei Aertos da Arábia, em 34 a 37. Joséfos não menciona a celebração de Pentecostes em Jerusalém, quando supostamente judeus devotos de todas as nações se reuniram e receberam o Espírito Santo, sendo capazes de entender os apóstolos, cada qual em sua própria língua. Pedro, um pescador judeu, se torna o líder da nova igreja. Um colega fariseu de Joséfos, Saulo de Tarso, se torna o apóstolo Paulo. A nova igreja passa por um crescimento explosivo na Palestina, Alexandria, Grécia e Roma, onde morava Joséfos. O suposto martírio de Pedro e Paulo em Roma, por volta do ano 60, não é mencionado por Joséfos. Os apologistas cristãos que depositam tanta confiança na veracidade do testemunho de Joséfos sobre Jesus parecem não se importar com suas omissões posteriores. Lee Salisbury, History Troubling Silence About Jesus. Os simples fatos de nenhum dos pais da igreja, Justino, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria e Orígenes, nos 200 anos seguintes à obra de Joséfos, ter citado este parágrafo é evidência de que ele não existia na obra original. E um fariseu não diria que Jesus era o Messias das profecias e continuaria fariseu, o que é confirmado por Orígenes, que informou que Joséfos nunca reconheceu Jesus como Messias. É evidente que Joséfos não falou de Jesus e a citação é uma das muitas fraudes da igreja. Se nenhum escritor da primeira metade do primeiro século nada disse sobre Jesus, não há razão para acreditarmos no que outros disseram sobre ele no segundo século. Ele não poderia ter existido sem ser mencionado por ninguém dos que registravam os fatos naquele local na época em que dizem que ele existiu. A verdade sobre Jesus só pode ser que ele é um personagem criado a partir de características de outros deuses de povos mais antigos por volta do século II.